Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, até mesmo muito boa madrugada para você que está nos assistindo nesse momento. Estamos em mais um episódio de Um Cappuccino Com aqui na Caute Café. E antes de apresentar o nosso convidado, eu peço para que você se inscreva em nosso canal, sigam todas as nossas redes sociais para acompanhar mais cappuccinos como esse. E o convidado de hoje é um convidado muito especial, é um convidado interista. Nosso convidado hoje é Vitor, da Forza Inter Brasil. Vitor, muito bom dia. Bom dia, Cris. Muito obrigado pelo convite e parabéns aí pelo projeto, né? Acompanhei alguns vídeos de vocês aí no canal. Muito bom aí, desejo muito sucesso aí e muito feliz por estar aqui. A gente que agradece, a honra e o prazer são nossos, viu? Vitor, para a gente não perder muito tempo, como começou sua relação com o Cáutio e a sua ligação com a Internacional de Milano? Para falar da ligação com a Inter, eu tenho que falar da Copa do Mundo de 1990, né? Quando o Brasil caiu fora com o gol do Canidia nas oitavas de final, se eu não me engano, oitavas de final da Copa, eu fiquei muito triste, chorei, fiquei com a raiva do assim, né? Tinha 10 anos, né? Na época, eu fiquei muito bravo. E quando o Brasil foi eliminado, aí pesou uma questão familiar, né? Eu sou descendente de alemães, né, minha família Ratba, e tinha um carinho, assim, lógico, pela seleção já da Alemanha, né? E naquela Copa, 3 jogadores ali me encantaram, né? Principalmente o Klinsmann, sou um cara que eu sou muito fã. Lothar Matthäus, que foi um excelente jogador também. E Andreas Brehme, né? Que inclusive fez gol na final da Copa do Mundo, né? De pênalti contra a Argentina. E essa história começou ali, porque esse trio, assim, eu me encantei. Daí, o que aconteceu, né? A TV Bandeirantes passava o campeonato italiano aqui no Brasil, e por certa influência com a TV Bandeirantes, não foi só no futebol, né? Também passava NBA, me apaixonei por NBA também. E daí, com essa questão aí da Band, eu comecei a acompanhar os jogos, comecei a torcer tal pela Inter, quando eu vi que estava exatamente esse trio. Aí, né? E naquela época não podia ter 500 estrangeiros jogando, né? Normalmente eram 3 jogadores que podiam jogar como titulares, tal. E isso me influenciou, né? Eu já gostava do Zenga, eu já gostava do Bergamo e do Berti, né? Tinha o Ferri também, mas esses 3 italianos, esses 3 alemães me influenciaram muito, né? Para gostar do time. Assim, sou Coritiba no Brasil, mas as cores da Inter me encantaram muito, esse azul e preto, eu acho lindo assim a combinação de cores, o tom do azul, o preto, etc. E como eu já disse em outras entrevistas, jamais seria torcedor do Milan, porque o Milan é rubro-negro, né? Rossonero. Eu sou Coritiba, cara, então jamais teria tendência a ser torcedor milanista, né? E o mesmo Milan, né, na época que era um time que tinha o trio holandês, né? Era o trio alemão contra o trio holandês, né? Da equipe do Milan, né? Enfim, e aí o ano, oficialmente, que eu falo publicamente, é 1992, né? Eu falo isso publicamente. Porém, muitas vezes eu fico naquela, será que foi mesmo? Será que não foi 90? Será que não foi 91? Né? Mas eu sei que, assim, 92 é 100% certeza. E 93, inclusive, até postei esses dias na rede social, eu tenho uma camisa que eu ganhei da minha falecida mãe, que é uma camisa que eu tenho até hoje. Essa camisa aí tem 31 anos, né, mais ou menos. Bastante tempo já que eu tenho essa camisa aqui comigo, né? Bacana. Então, ao longo desses 30 anos, vamos arredondar assim, 32, 33 anos de Internacional em Milano, você já viu bastante coisa, viu bastante jogadores passarem por aí. E eu queria saber de você, qual é o seu top 3 jogadores brasileiros e top 3 jogadores num todo que você viu jogar pela Internacional em Milano? Olha, eu gostaria de pedir uma ressalva, assim, se eu posso falar, de repente, mesmo eu não tendo visto jogar. Porque uma questão que eu acho muito importante, assim, que eu batalho muito no meu canal, no mundo ocidental a gente não valoriza tanto a história e os mais velhos igual na cultura oriental. Então, é uma questão que eu acho muito importante, por exemplo, que nem os brasileiros, Jair da Costa é um jogador que talvez pela nova geração não é tão lembrado. Eu, inclusive, não vi, né? Mas é um jogador que fez parte da grande Inter, a grande Inter dos anos 60. Ele foi bicampeão mundial, bicampeão europeu, campeonatos italianos, jogou com Facchetti, jogou com Mazzola. Ele, na seleção brasileira, ele era simplesmente reserva do Garrincha,
Então, muita gente não sabe muito sobre Jair da Costa. Para mim, é entre os 3 melhores jogadores da história da Inter, dos brasileiros, para mim, com 100% de certeza, né? Aí, a questão dos outros jogadores, aí você tem que medir na importância da questão popularidade, talento, né? E a questão resultados. Para mim, teria que ter 4 aí para poder falar, né? Eu vou ter que decidir. Fica à vontade. Né? Pode colocar os 4? Então não vou me dar mal com eles ali. O segundo que eu colocaria é o Ronaldo Fenômeno, pela questão, para mim, assim, falando a questão olhar, né, ver jogar, Ronaldo Fenômeno, para mim, foi o jogador que mais me encantou até hoje. Muito mais do que o pessoal fala de Cristiano Ronaldo, de Messi. O Ronaldo Fenômeno, para mim, cara, eu não vi Pelé jogar, né? Vi o final da carreira do Zico. Então, para mim, Ronaldo Fenômeno é fenômeno, né, cara? É espetacular. E tirando ele, cara, se eu fosse colocar, aí eu coloco a questão de importância, né, também, em que, lógico, foi um grande jogador. Já tive o prazer, inclusive, de entrevistar, que é o Maicon, né? O Maicon é um dos jogadores assim mais importantes para mim da história da Inter, assim, dos brasileiros. Jogou demais, né, cara? Jogou demais. Não é à toa que os italianos apelidaram de Colosso e etc. Ganhou vários títulos, ficou vários anos na Inter, né? E já que você me colocou uma ressalva, né, para de repente falar, aí tem o Júlio César, né? Que para mim está entre o top 3 goleiros da história da Inter, para mim. E faço uma menção honrosa ao Adriano Imperador, que a torcida é muito encantada com como ele jogou. Ele era impressionante, né? Pena que teve os problemas que teve, né, na sua vida, mas é um jogador que eu tenho um grande respeito aí pelo que ele fez pela Inter, né? Mas se fosse colocar... Não, Vitor, não fica no muro, diga os 3. Jair da Costa, Ronaldo Fenômeno e Maicon, se fosse eu dizendo, né? Mas faço uma menção honrosa ao Adriano, porque realmente foi muito impactante, e o Júlio César, porque eu quero colocar entre os top 3 goleiros da história da Inter. Aí, tirando os brasileiros. Os internacionais. Né? Se fosse colocar, assim, o Facchetti, né, o Giacinto Facchetti, tanto que ele, já falo o segundo, né, Javier Zanetti, são os únicos 2 jogadores na história da Inter que tem a camisa aposentada. Então não existe nenhum outro jogador na história da Inter que tenha a camisa aposentada, além desses 2. E se fosse falar um terceiro, cara, é muito complicado, né? Porque passou tanta gente, cara, tanta gente na história da Inter, cara, que às vezes eu fico, putz, né? O que eu vou falar, né, cara? Quem que eu vou falar? Porque são tantos, cara. São um jogador que eu acho que querendo ou não, quando jogou também na Inter, igual o Ronaldo, que foi eleito o melhor jogador, é o Lothar Matthäus, né? Mas eu coloco um asterisco porque eu me peguei de surpresa, assim, para pensar nesse terceiro, sabe? Porque são muitos jogadores aí que foram importantes, por exemplo, o Milito, né? Com o triplete. São vários jogadores, né? São vários jogadores e, por exemplo, se for falar na história, tem o Altobelli, por exemplo, o Spillo Altobelli, que eu também tive a honra de conversar. São vários, então fica nessa resposta aí. Bacana. Falamos de muitos jogadores importantes, é muito difícil ranquear de verdade, mas vamos entrar agora em momentos marcantes, ou o momento mais marcante do Vitor na história até hoje com a Internacional de Milão. 2010, do triplete, pronto. Não precisa nem... O ano 2010, para quem é torcedor da Inter e que pôde acompanhar, né? É o triplete, cara. 2010. Não tenho o que falar, cara. É o ano mais espetacular para quem é torcedor da Inter, né? Só quem for muito mais velho daí vai ter visto outras coisas, mas não tem como. Triplete. Não tinha como não falar isso, né? Eu, como milanista, sofri muito na mão dos jogadores que você citou e sofri vendo o triplete da Internacional, mas viva o Cáutio, tá? Sim. Vamos trazer um pouquinho para o momento atual, para pesar um pouco a balança para o meu lado. Na atual temporada, hoje, a Inter é o melhor time, a Inter joga o melhor futebol, mas teve problemas, justamente contra o meu Milan. Como é que se deu essas derrotas nos 2 derbys? O que aconteceu, Vitor? Olha, eu olho assim, eu não olho com um tom de preocupação, né? A gente tem, lógico, lá do torcedor, que a gente não gosta, né? Porque muitas vezes se fala, prefiro perder um título, mas não perder um derby, muitas vezes, né? Daí, no caso ali, teve as 2 situações, né? Na Supercopa,
Eu acho que teve um pouco da nossa parte, um pouco de arrogância da nossa parte, um pouco de talvez não ter suado tanto quanto a equipe do Milan suou pelo título. O time do Milan teve sangue no olho, né, no segundo tempo. A Inter tinha aberto 2-0, estava com um caminho aí que talvez era muito difícil de se deixar levar, né? E a equipe da Inter é uma equipe que não sofre muitos gols, é só você ver a Champions, nós somos a defesa menos vazada, tomamos um gol, né, em 7 jogos. Complicou, né? Eu acho que quando a Inter tomou aquele primeiro gol, que o Sommer, na falta muito próxima da área, né? Tipo, torcedores reclamaram demais a questão do Aslani naquele jogo. A má formação da barreira pelo Sommer. Eu não gosto de criticar muito o Sommer, porque eu acho um goleiraço, eu acho um goleiro que vai muito bem, mas quando erra, a gente também tem que falar. Na minha opinião, ele errou na formação da barreira. E aquele momento psicológico ajudou demais o Milan, aquele primeiro gol, né? Eu acho que parece que deu uma certa virada, sabe, psicológica no jogo. Aquela coisa, nós estávamos tranquilos, o Milan assumiu a parte psicológica do jogo. Tem a parte física também, né, que às vezes os torcedores falam um pouco disso, né, porque a Inter tem tomado muitos gols nos últimos minutos, né. A gente ter perdido o Çalhanoğlu no primeiro tempo foi complicado, porque, assim, é o coração do time, sabe? É o cara que bate falta, é o cara que errou um pênalti em trocentos que ele bateu, é um jogador importante na parte criativa junto com o Barella. Então, eu acho que foi um fator preponderante, entendeu? Se você pega as duas esquadras, a Inter é melhor, certo? Mas o Milan teve essa questão. Eu acho que quis um pouco mais ali em determinada parte do jogo e isso custou o título da Supercopa, entendeu? No campeonato italiano, que foi a primeira vez que a gente perdeu depois de muitos jogos, eu acho que teve também um pouco disso, né? Porque a gente passou muito tempo provocando vocês e ficou um pouco disso, sabe? Tipo, tem que vencer esse jogo, tem que vencer esse jogo, porque, tipo, sabe? Mas também tem esse fator, né? A questão física, muitas vezes, mas eu acho que seria mais isso também. E às vezes o esquema de jogo, né? Talvez nesses 2 jogos aí, a equipe do Milan foi talvez mais efetiva, sabe? Com relação ao nosso esquema tático, né? Mas eu acredito, assim, que são mais acidentes de percurso do que propriamente o contrário. Tanto que a Inter está muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais assertiva, né, em todas as competições que o Milan, tudo bem, está em sexto, né, na Champions, mas é só você ver o campeonato italiano, que é um campeonato que é longo e que depende do time ter uma frequência positiva grande, né. Então eu acredito que assim o equilíbrio do elenco da Inter é melhor atual do que o do Milan, apesar dos reforços que estão chegando no Milan, né? Como o próprio Walker, né, do Manchester City, está chegando para a equipe do Milan, né? Mas em suma, eu acho que foi mais acidente de percurso e a questão sangue no olho do Milan no segundo tempo, momento psicológico daquele gol, do que qualquer outra coisa, sabe? Eu não chego a me preocupar tanto. Eu não gosto de perder para rival, né? Mas eu acho que isso que é a minha opinião. A rivalidade em si, sendo sadia, ela é maravilhosa e faz ambos os clubes crescerem. Não, concordo. Eu acho que outros que já passaram por aqui, como Giovanni, Nath, outros milanistas também concordam que a Inter vem no momento melhor e acredito que seja a favorita a conquistar o Scudetto desse ano. Sendo favorita a conquistar o Scudetto desse ano, o Inzaghi pode levar o triplete? São muitas competições, né, no ano de 2025, né? A gente está nesse momento aí lutando contra o Napoli, né, pelo Scudetto. Temos a Copa Itália, temos a Champions, e em junho, esse grande Mundial de Clubes aí da FIFA, que vai começar em dia 15 de junho, que também é um objetivo para a Inter, né? Se vai ganhar tudo, assim, eu não tenho uma bola de cristal para dizer isso, né? Como torcedor, eu quero ganhar tudo. Eu quero ganhar tudo. Mas se vai ganhar tudo, o tempo vai dizer, assim. Eu acho que a Champions, por mais que a gente queira ganhar, a gente tem que lembrar que tem grandes clubes também que estão tentando vencer essa competição, como o próprio Liverpool aí, que está fazendo uma grande campanha, o Barcelona, né, que está crescendo aí na competição, mas a Inter tem sim chances de vencer. Tem torcedores que falam assim, a Inter fez, sei lá, 8 gols em 7 jogos e tomou um gol, vamos dizer assim, mas tomou um gol, é uma defesa difícil de fazer gol. Mas, por exemplo, eu acho que o esquema da Inter
pode bater de frente com essas outras equipes, pode sofrer em alguns momentos, como sofreu, por exemplo, contra o Arsenal, né? A gente venceu, mas sofreu um pouco, né, com a questão do Arsenal, né, ser muito ofensivo e tal. Mas eu acho que a Inter tem chances de ganhar Champions. Eu acho que o Scudetto depende muito da parte física, né, no sentido assim, ter mais jogadores com lesões, jogadores importantes como o próprio Çalhanoğlu, né, que se lesionou. Eu acho que a Inter é muito mais favorita para mim do que o Napoli, apesar que o Napoli só disputa, né, o campeonato italiano, foi eliminado inclusive da Copa Itália. Eu acho assim, a Copa Itália é uma competição legal, é uma competição bacana. Eu só não vou admitir a gente perder para o Milan na competição, entendeu? Se enfrentar o Milan, eu quero saber se é semifinal, o que for, eu quero ganhar, entendeu? Agora, a Copa Itália talvez seja a competição que a Inter menos valoriza, né, comparado com as outras, né? Então eu não consigo enxergar tanto assim, mas eu quero ganhar, obviamente. Mas hoje, o Scudetto, eu acho que está mais com chances assim da gente ganhar do que a Champions, né? Eu não gosto assim de dizer assim, quero ganhar Champions e não tô nem aí com o italiano. Se você abre duas taças na frente, por exemplo, do seu rival local, é excelente, entendeu? Porque teve aquela briga, né? Tem aquela coisa dos torcedores do Milan querer brincar com a Inter, querer falar que não é 20, que é 19 mais um, entendeu? Então tem um pouco disso, então seria bacana, porque daí não tem mais o que falar, se quiser falar alguma coisa, eu acho que é justo nossa segunda estrela, entendeu? Então eu prefiro responder dessa maneira, entendeu? Eu acho que a Inter tem condições de vencer todas as competições, né? Porém, o que vai acontecer depende de fatores externos, né? Que independe de opinião, né? Do que o time está jogando, de como o time está, né? Mas eu acho que a Inter, assim, tem condições de ganhar todos os títulos, mas se fosse dizer, talvez a Copa Itália, em comparação com os outros, ele desse menos importância quando sentisse que está podendo evoluir mais. Como ele vai ter que evitar a repescagem na Champions, que é muito difícil, né, da gente ficar fora dos 8, pode acontecer, mas é muito difícil. Então a gente vai ter 2 jogos que a gente não vai precisar fazer. A Juventus, atualmente, vai. Aí talvez tem que ver o Milan, tem que ver a Atalanta, como é que vai estar. São equipes que daí, se tiverem que jogar a repescagem, vão ter mais 2 jogos. Poxa, querendo ou não, mexe na parte física, viagem e etc, entendeu? Parte psicológica também, entendeu? Então eu acho assim, a Inter no Scudetto tá com mais, assim, vamos dizer assim, se fosse dizer porcentagens, hoje no Scudetto, eu acho que, por mais que o Napoli esteja só focado ali, eu acho que a Inter tem uns 60% de chances de ser campeão, o Napoli uns 30% e a Atalanta uns 10%. E na Champions, cara, é muito difícil. Mas eu acho que a Inter tem chance sim. E o Mundial, né? Mundial, eu acho que também a gente tem chance por ser uma competição curta. Se você pudesse escolher uma das 4, então, hoje seria? Eu falo que, assim, todo mundo espera, né, que a gente escolha a Champions, né? Porque, né, cara, é muito difícil, assim, porque eu tenho uma tendência maior por Scudetto do que para Champions, né, que é impopular. Mas você ganhar uma Champions, você tem uma repercussão global, né? Então, por mais que eu queira responder Scudetto, eu vou responder Champions, entendeu? É que é muito dividido. Eu já falei, eu acho que se a gente ganhasse o Scudetto, se fosse para escolher, a gente fica com 2 títulos a mais que o Milan, entendeu? Mas a importância global que a Champions tem é maior, né? Então tá, não vou ficar em cima do muro, Champions. Tá bem. A gente está se encaminhando para o final, então eu queria que falasse um pouquinho mais do teu projeto. Como surgiu a Força Inter Brasil e como é que a gente faz para encontrar os seus canais, as suas redes sociais e tudo mais. Se você me permite, a história é um pouquinho mais longa. Talvez essa parte da entrevista aí vai ficar um pouco maior, mas eu gostaria de contar como é que é realmente a história, sabe? Vou tentar cuidar para não me estender. A história do Força Inter, né? A história do Força Inter, na verdade, começa, talvez, assim, a parte mais triste da minha vida, né? Que foi 2019, quando eu perdi a minha mãe, né? Eu morava em Curitiba, né? Sou de lá, né? Foi muito difícil, foi antes da pandemia, que daí o pessoal pergunta, porque os últimos 8 dias de vida da minha mãe foi em coma induzido, ventilação mecânica, ela ficou com um problema final aí de pulmão, né, e foi muito difícil os últimos anos dela, na verdade, porque ela lutou contra a artrite reumatoide por mais de 30 anos, e é complicado, né, porque é corticoide direto, ela não mata, mas
ela judia das outras partes, porque você resolve uma coisa e ferra a outra, né? Então, o que aconteceu? Depois do falecimento dela, eu tenho relacionamento aqui com a minha mulher, inclusive fiz 10 anos com ela ontem. Um abraço, Carol, te amo. A gente tinha relacionamento à distância desde 2015. Eu sou de Curitiba, ela era de São Paulo. E aí, em 2019, em vez de, por exemplo, minha mãe faleceu, cara, eu não ia conseguir ficar na casa que eu tava ali, sabe? Tudo que eu via, eu tava muito mal. Aí eu tava naquela, vem pra cá ou vou para São Paulo. Acabei indo para São Paulo. Daí, um mês depois, fui para lá. E daí a gente já tinha também nossa filha, que nasceu antes do tempo, né? Vamos dizer assim, do planejamento. E que é inteirista também, hoje. Vai fazer 7 anos esse ano. Aí, mudei para São Paulo e aí veio a pandemia. Eu tenho uma agência, trabalho em casa, home office. Minha mãe faleceu, estava mal por causa disso, longe de tudo. Entrei em depressão em 2020. Daí, no final do ano, tentei achar alguma coisa. Para minha empresa foi excelente. Trabalho com publicidade, o pessoal procurou site, rede social, etc. Mas dinheiro não é tudo na vida, né? E daí procurei alguma coisa que me deixasse feliz, né? E daí, na época, aí entra a história tanto da Inter quanto o New York Knicks. Comecei a, tipo, vou jogar videogame, vou assistir mais jogos, vou ficar mais próximo do que eu era. E aí eu fiquei mais próximo tanto da Inter quanto do New York Knicks, jogando FIFA, jogando NBA 2K, assistindo jogos. Só que na época, começo de 2021, eu acabei me aproximando muito do New York Knicks. Teve um jogo do New York Knicks lá que, na época, o Randall foi colocado como All-Star. E aí eu entrei em contato com a mãe dele e mandei parabéns para ele e tal, não sei o quê. Aí ela respondeu. Que da hora, né, cara? Daí ela começou a compartilhar stories quando eu marcava sobre esse jogador do Knicks. E aí, cara, eu resolvi criar o Knicks Fans Brasil na época, em março de 2021. Aí criei esse projeto para ajudar a minha cabeça, porque eu tava mal. E lógico, tava acompanhando a Inter também e tal. Aí criei esse projeto. E esse projeto acabou dando certo, né? É um projeto aí que eu fiz mais de 100 entrevistas nos Estados Unidos com ex-jogadores do Knicks, apresentadores de TV e etc, né? Várias pessoas influentes aí nos Estados Unidos. E também atendi o Rolando Ferreira, que me aproximou também, assim, tipo, network, né? Foi crescendo, né? Com ele, comigo, com o Knicks Fans Brasil. E fui conhecendo muita gente, né? Do meio do basquete. E, lógico, aos poucos também conhecendo um pouco do pessoal do futebol também, né? Que daí eu atendi o Rolando, ajudava a trazer os convidados para ele, né? Para as lives e tal. E aí o basquete era muito legal, tal, só que é um meio que, por exemplo, depois eu comecei a virar um projeto mesmo, né? Ganhar dinheiro, fazer circular, ajudar aqui em casa, tal. Mas o basquete chega a um ponto que ele é mais limitado no Brasil. Daí pensei, não tô mais tão assim, tão feliz quanto eu tava no início, quando eu comecei, né? E aí eu pensei em 2023, por que eu não faço também um projeto da Inter? E aí comecei o Força Inter Brasil, e oficialmente dia 19 de abril de 2023. E dei muita sorte desde o início, talvez pelo feeling, por eu ser publicitário e etc. Com menos de 2 meses já consegui minha primeira grande entrevista, que foi o Zé Maria. Zé Maria, que jogou na Inter, jogou na Portuguesa, Flamengo, na Parma. E aí foi animando. Daí eu fiz live com o Mauro Betting, gostou bastante do projeto, tanto que ele me apoia. Por exemplo, se eu cometo alguma coisa na TNT, ele dá uma moral. Adoro o Mauro Betting. E aí também começou o pessoal da Itália, né? Eu tive a sorte aí da Bárbara Facchetti, que é filha desse lendário Giacinto Facchetti, que é com a camisa aposentada da Inter, etc. Ela fez a live comigo, a entrevista comigo, não foi live, foi entrevista gravada igual aqui, e ela gostou muito do projeto. E ela fez, inclusive, a entrevista em português. Ela fala 5 idiomas, essa mulher, trabalha na FIFA, tudo. E daí tudo isso me deixou animado com o Força Inter Brasil. E eu comecei a correr atrás. E daí, nisso, muita coisa tem surgido, né? O network na Itália, com os canais italianos, jornalistas italianos, apresentadores na Itália, e em paralelo e jogadores. Aí eu já fiz entrevistas aí com, além do Zé Maria, o Maicon, o Lúcio, Zé Elias, Mancini, César Rodrigues. Aliás, César Rodrigues já fiz mais que umas 5. Um abraço, César, gente boa pra caramba. Quem mais? Spilo Altobelli, né? São vários.
e jogadores aí que eu cheguei a fazer entrevista, que eu espero fazer com muito mais. O Zanetti já fez 2 vídeos aqui para o projeto, gostou do projeto e assim me sinto muito feliz aí pelo Zanetti saber que o Força Inter existe, que eu existo, né? Inclusive, quando eu fiz 1 ano de canal, ele fez um vídeo mandando os parabéns. E o projeto tá assim, entendeu? A gente crescendo. Eu conheci a Inter Academy Brasil através desse projeto. E a Inter Academy Brasil é um projeto fenomenal. É um projeto próximo à Inter de Milão, né? E que tem mais de 78 academias espalhadas pelo Brasil, né? E que eu tenho a honra de fazer parte da parte do marketing com essa empresa, né? E, inclusive, conheci o Carlos Augusto, que joga na Inter, num evento da Inter Academy em Campinas. Aí fiz uma mini entrevista com ele, tirei foto. Quando me foram me apresentar para ele, isso é legal de contar, que daí, então, quero te apresentar aqui, esse aqui é o Vitor, Força Inter Brasil, é um canal da Inter dele. Eu sei quem ele é, eu fiquei assim, caraca, mano, esse cara sabe que eu existo, mano. Ele falou, aparece para mim as publicações do Instagram, do YouTube, deu, caraca, que legal, eu fiquei muito feliz, assim, nesse dia, né? Aí teve muita coisa, enfim, e aí tem surgido, né? O canal hoje, graças a Deus, está monetizado, tô tendo parcerias aos poucos aí com as empresas, e esse ano de 2025 eu espero, assim, tô tentando me organizar para ir para Milão e aí lá tentar fazer um alvoroço que vocês nunca viram de um canal independente de futebol, entendeu? Poxa, pelo networking que eu tenho lá, pelas pessoas que eu converso, pelos torcedores, eu faço aqui já a promessa, eu vou para lá, vocês podem ter certeza que vocês vão ver um conteúdo muito legal e eu vou realizar um sonho, né? Inclusive de conhecer a Itália, de conhecer Milão e de conhecer, logicamente, o time da Inter, né? São coisas que fazem parte. Desculpa se me estendi aqui, mas precisava explicar como começou tudo isso, entendeu? Porque às vezes o Força Inter ele não começou só por começar, ele começou por um outro e por uma situação que foi a pior situação assim que aconteceu na minha vida, entendeu? Então é mais ou menos por aí, resumindo. E estamos aí, tô na luta e para me encontrar é muito fácil, né? A maioria das plataformas você encontra, por exemplo, o YouTube, o Instagram, você encontra pelo arroba, né, Força Inter Brasil, youtube.com arroba Força Inter Brasil, Instagram mesma coisa, e aí o Twitter, se eu não me engano, agora acho que é Força Inter Bra, e no TikTok eu acho que é arroba Força Inter Brasil. Então são as redes que hoje eu tô com o canal, entendeu? Mas enfim, tem muito mais coisas, né? Muito mais coisa, tem collab com o Recoba, tem muita coisa legal, sabe, que aconteceu aí nesse período, mas tentei resumir, porque eu tenho muito orgulho do que esse projeto está se tornando e o quanto ele me faz bem, entendeu? Eu não sinto que é um trabalho, eu sinto que é tipo uma... Assim, cara, é difícil explicar. A Inter na minha vida hoje ultrapassou só ser um clube que eu amo, entendeu? Vitor, primeiro, como o Caute Café, queria te parabenizar por todo o seu projeto. A gente vem acompanhando o seu trabalho, é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito legal. Segundo, a gente deixa as portas do Caute Café abertas para você quando você quiser. A gente tem lives, pode participar das nossas lives, é só dar um alôzinho para nós, a gente organiza e você está participando com a gente. E por último, eu queria te agradecer por essa entrevista de hoje. Foi uma entrevista muito bacana, uma entrevista muito legal, que você conseguiu trazer outros paradigmas para o torcedor da Internacional. A gente queria te agradecer demais, viu? Eu que agradeço, eu falei no início da entrevista, né, que no dia que eu recebi o convite, eu sou curioso, né, cara, fui atrás, fui conhecer, assisti, assim, não assisti completos os episódios, mas assisti um pouco de cada, sabe, um episódio que você era o host, episódio que acho que como é que é, Fernanda, né, era host, eu acho que ela fez, inclusive, com a Depre Milão, que é uma página que eu gosto bastante, aliás, um abraço aí para a Depre Milão, para o Alex lá, um abraço, para o trabalho bem legal, e não é só ele, né, tem muitas páginas aí que fazem conteúdo muito legal também da Inter, eu acho que é muito bacana falar isso, né, tem o Cavalinho lá da Inter, tem o Internacionalizando, tem a Interclube Brasil, né, que eu acho que também tem que ter um salve, Mundo Inter, Planeta Inter, sabe? São vários projetos aí bacanas no Brasil aí sobre a Inter de Milão. Desculpa se eu de repente não citei algum, mas são vários. Mas tentei citar alguns aqui. E, enfim, eu gostei muito do projeto de vocês, sabe? Um projeto bacana e que, sinceramente, tenho certeza, assim, que é um projeto aí que vai ter muito sucesso, entendeu? Já tá tendo aí, entendeu? Mas que vai ter muito mais sucesso ainda.
É um projeto aí que com certeza é muito legal de assistir os episódios de vocês aí. A gente agradece as palavras. E a gente pede para que você que esteja nos assistindo nesse momento siga o Couch Café e também siga lá as redes sociais do Vitor, tá bem? Encerramos por aqui e até o próximo Cappuccino. Valeu, tchau.